Fala galera, aqui quem fala é o professor Everton e hoje a gente vai falar um pouco sobre ponte de Wheatstone, tema bem importante aí, vamos trazer junto com isso uma questão do ITA de 2012 abordando esse tema. Pessoal, veja só, a gente vai estar trabalhando aqui esse conceito, né, que é basicamente, né, uma forma da gente medir resistência, tá? Então, observe aqui, né? Você vê que eu tenho uma fonte e essa fonte ela libera uma corrente aqui. Essa corrente entra aqui no meu sistema de resistores, né? Se divide em um e em I2, tá ok? Aí, uma ponte de Wheatstone, né, ela é dita que está em equilíbrio quando a corrente que passa aqui ó, no galvanômetro, que é um objeto que mede corrente elétrica, é nula. Tá ok? Aí observe que além disso eu ainda tenho aqui ó, dois pontos bem importantes, que é esse ponto que eu vou chamar aqui de A e esse ponto aqui que eu vou chamar de C. Tá? Como a corrente no galvanômetro ela é nula, isso significa dizer que a diferença de potencial entre C e D é zero, tá? Logo, o potencial em C e o potencial em D é o mesmo, tá? Isso é útil, por que isso é útil? Isso é útil porque como esses potenciais são iguais, logo a gente pode tirar daqui, ó, que o potencial de A a C é exatamente igual ao potencial de A a D, já que o potencial de D e C são os mesmos, a diferença de potencial de A para C ou de A para D tem que dar a mesma coisa, já que esses dois fios pegam o potencial de A e pegam também o potencial de C aqui nessa primeira parte de cima, tá ok? Então observe que pela primeira lei de Ohm você vai ter, ó, R1 vezes a corrente 1 é igual, do outro lado, R2 vezes a corrente aqui I2. Então, isolando I1, você vai ter ó, R2 vezes I2 sobre R1, tá? Isso aqui já é um dos resultados que a gente pode obter aí pela ponte de Wheatstone, tá? Vamos circular esse resultado aqui bem interessante e ver o que é que ele vai simbolizar daqui a pouco aqui para a gente, tá bom? Vamos lá. Então, veja só. Olhando agora para a parte de baixo, né, do nosso sistema, observe, né, que eu tenho aqui agora ó, uma coisa bem semelhante. Né? Houve um pequeno deslize aqui, acabei colocando ponto C. Né? Esse ponto aqui não é ponto C, esse ponto aqui é o ponto B. Né? Disse B, coloquei C. Vamos consertar isso. Muito bem, então veja que a diferença de potencial, né, do ponto C até o ponto B precisa ser necessariamente igual à diferença de potencial do ponto D até o ponto B também, já que, como eu disse, como a corrente aqui é nula, né, e a ponte está em equilíbrio, a diferença de potencial aqui nesse galvanômetro é também nula, tá? Então veja, isso quer dizer que os potenciais em cada ponta é igual, por essa razão a gente afirma, né, o que eu acabei de dizer, a diferença de potencial de C a B é igual à diferença de potencial de D a B. Então, logo, usando a primeira lei de Ohm, você tem que a corrente que vai passar, ó, essa corrente 1, ela passa aqui tudo, né? Então, I1 vezes R3 é igual a I2 vezes Rx, que é a resistência variável que a gente quer descobrir. Só que observe que a gente já aprendeu algo interessante aqui sobre essa corrente 1, tá? Então, substituindo aí, você vai ter o seguinte, ó, R2 vezes I2 sobre R1 é igual a I2 vezes Rx, tá? Lembre-se que tinha um R3 aqui multiplicando, né? Então, vou deixar ele aqui já de lado. Muito bem, aí aqui já cancela algumas coisas, ó, I2 e I2 se cancelam. Dessa forma, o que é que você obteve no final? Ó, R3 vezes R2 é igual a Rx vezes R1. Essa é a grande sacada, né, da ponte de Wheatstone. Então vamos lá, o que a ponte de Wheatstone vai fazer? Primeiro, ela é utilizada para medir resistência, tá? Então aqui, ó, usada para medir resistência. Aí você tem uma resistência, algumas resistências, né, que são conhecidas e uma que é desconhecida, beleza? Para que ela esteja em equilíbrio, a corrente aqui no galvanômetro tem que ser nula. E o principal resultado quando isso acontece é
que o produto de R3 vezes R2 é igual ao produto de Rx vezes R1. Então aqui, ó, resultado da ponte em equilíbrio. Beleza, gente? Então vê só. Olha o que a gente pode agora fazer com isso. Vamos com questão do ITA na tela. Observa aí, ITA 2012. Vamos lá, pessoal. Tipos de sensores piezoresistivos podem ser usados na confecção de sensores de pressão baseado em pontes de Wheatstone. Suponha que o resistor Rx do circuito da figura seja um piezoresistor com variação de resistência dada por Rx igual a Kp mais 10 ohms, em que K é igual a 2 vezes 10 a menos 4 ohms por Pascal e P a pressão, usando este piezoresistor na construção de um sensor para medir pressões na faixa de 0,10 atm a 1 atm, assinale a faixa de valores do resistor R1 para que a ponte de Wheatstone seja balanceada, ou seja, esteja em equilíbrio. São dados R2 igual a 20 ohms e R3 igual a 15 ohms. Muito bem, pessoal. Voltando aqui na nossa tela de solução, vamos ver o que a gente consegue fazer a partir do que nos foi dado. Veja só, nós sabemos que o nosso Rx ele vale K vezes P mais 10 ohms. Tá? Sabemos também que esse P ele varia dentro de um intervalo, né, de 0,10 a 10 ohms. Foi o que ele falou, tá bom? Varia dentro desse intervalo aqui. Muito bem. Ele falou também que o K ele vale 2, né, isso, vezes 10 a menos 4 ohm barra Pascal. Não é assim? Essa é a unidade, né, da nossa constante K. E ele deu também que R2 é igual a 20 ohms e R3 é igual aí a 15 ohms. Certo? Esses são os nossos dados e a ideia aqui é descobrir quem é o R1 mínimo e quem é o R1 máximo, né? Isso ele quer saber o valor do resistor R1 para que a ponte de Wheatstone seja balanceada. Bom, sabemos que quando a ponte de Wheatstone ela é balanceada, qual é o resultado que a gente acabou de obter? O produto R2, R3 tem que ser igual ao produto R1, Rx, é isso que a gente sabe lá da ponte de Wheatstone. A gente só precisa calcular esse valor Rx duas vezes, um para o valor de 0,10 atm e um para o valor de 10 atm. Só tem um único problema. Tenho que lembrar que 1 atm, pessoal, é igual a 10 a quinta Pascal. Tem que estar em unidade de Pascal, porque a nossa constante aqui, K, também está em unidade de Pascal. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, vamos descobrir, né, o primeiro valor, tá? Primeiro valor de R1. Então, ó, o primeiro valor de R1 a gente vai pegar aqui o P igual a 0,10 atm, que é a mesma coisa de pegar 0,10 vezes 10 a quinta Pascal. Tá bom? Então, eu vou ficar com R2, que é 20, vezes R3, que é 15. Isso é igual a R1, que é o que eu quero descobrir, né? Vezes, olha só, 0,10 vezes 10 a quinta, isso vai dar 10 a quarta, né, pessoal? Então, ó, observe, 20 vezes 15 é o que eu preciso calcular? Ainda não, né, pessoal? Porque, veja só, isso aqui só é o valor de P. E eu preciso multiplicar pelo valor de K, que é 2 vezes 10 a menos 4, né? Já está tudo aqui no SI, mais 10 ohms. Muito bem. Aí agora, 2 vezes 15 dá 30, acrescenta só o zero, isso aqui vai ficar 300. Então aqui R1 vezes. Vamos fazer a continha aqui, ó. Você já percebe que existe uma anulação aqui das potências, ó. 10 a menos 4 com 10 a quarta, né? Vai dar 10 elevado a zero, que é 1. Não é isso? Então, no final das contas, o que é que aconteceu? Você ficou com 2 mais 10, que é 12, certo? Então, no final, ó, R1 vai ser
300 sobre 12. Dá para simplificar todo mundo por 3, isso aqui vai ficar 100 sobre 4. Divide por 3 aqui e por 3 aqui, logo R1 vai valer aí, né, 25 ohms. Esse é o primeiro valor de R1. Ah, professor, mas lá no gabarito tinha um tal de R1 mínimo e R1 máximo. Pois é, para a gente saber o que é máximo e o que é mínimo, a gente vai primeiro encontrar os valores para cada valor de pressão que foi dado. Depois, a gente descobre quem é o máximo e quem é o mínimo. Tá tranquilo? Segundo valor para R1. Não sei se é máximo ou se é mínimo ainda, né? Vamos primeiro fazer a conta. Então, veja, eu tenho novamente, né, que a ponte Wheatstone em equilíbrio é o produto R2 vezes R3 é igual a R1 vezes Rx, e, portanto, quem é R2 é 20, R3 também não muda, continua sendo 15. R1, né, ele pede agora para a gente descobrir o valor, né, novamente, só que para um novo valor da expressão Rx. Observe que a expressão Rx, ela segue, né, K P mais 10 ohms. Então, isso aqui é 20 vezes 15, perdão, igual a R1 vezes. A constante K é 2 vezes 10 a menos 4. O P agora é 1 ATM. 1 ATM vai ser 1 ATM, lembra? É 10 a quinta, não é isso? Então, a gente só substitui aqui, ó, por 10 a quinta. Então, tudo isso aqui mais 10, não é isso? Então, aqui vai ficar com 300, né? Novamente, a gente já fez essa conta. Aqui é R1 e, portanto, você vai ficar, ó, 10 a menos 4 com 10 a quinta, isso vai dar 10 a primeira. Então, fica 2 vezes 10 mais 10, ou seja, 20 mais 10, né? 20 mais 10 dá 30. Então, aqui dá 300, que é igual a R1 vezes 30. Observa só, pessoal, ó, maior valor de pressão, eu vou ter então um menor, né? 30 dividido por 3 dá 10, um menor valor de resistência. Logo, o R mínimo é para o maior valor de pressão e o R máximo é para um menor valor de pressão. Olha só, R1 está aqui na tela, 25 ohms, e R1 mínimo está aqui, ó, na tela também, 10 ohms. Mínimo e máximo. Tranquilo, gente? Agora, vamos voltar lá na tela da nossa questão e vamos ver o que está acontecendo. Observa aí, como você pode enxergar, né, a alternativa correta, ó, R1 mínimo sendo 10, é letra C, né, e R máximo sendo 25 também, letra C, gabarito aqui da questão do ITA. Beleza, pessoal? Gostou dessa questão? Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você receba novidade do canal todos os dias. Tá ok, gente? Um forte abraço e até a próxima!